4 provas atípicas que você pode usar no processo de conhecimento para vencer a demanda. Lição prática jurídica de número 45, de um total de 365. Neste canal, diariamente, durante todo o ano de 2023, eu tenho o compromisso de postar um áudio com a lição prática jurídica do dia, um áudio mais aprofundado, com um conteúdo mais extenso, onde eu trago estratégias processuais para vencer o processo de conhecimento e também como vencer o processo de execução, como obter sucesso na defesa do executado. Hoje vamos falar sobre provas atípicas, aquelas que não estão previstas na lei, no Código de Processo Civil, mas que o Código autoriza sua produção por força do artigo 369. O artigo 369 é aquele que confere às partes o direito fundamental de produzir provas durante o processo de conhecimento. O direito fundamental de produzir provas para influenciar o convencimento do juiz quanto aos fatos controversos. E lá no artigo 369 está dito que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, provas típicas, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código. Provas moralmente legítimas, ainda que não especificadas no Código, leia-se provas atípicas. Esse é o fundamento legal para você requerer ao juiz do seu caso concreto a produção de uma prova atípica, uma prova não prevista no ordenamento jurídico brasileiro. E aí, vamos analisar aqui alguns aspectos importantes. A prova atípica também é um direito fundamental das partes, mas toda vez que no curso do processo de execução, que no curso do processo de conhecimento, o autor ou o réu postulem por uma prova atípica, o juiz, do caso concreto, terá que fazer um controle de validade dessa prova atípica. Por quê? Porque a prova atípica não pode gerar uma insegurança no sistema processual. Por exemplo, uma prova atípica não pode violar uma norma jurídica. Inclusive, se ela viola uma norma jurídica, ela vai ser considerada uma prova atípica ilícita. Portanto, pelo controle que deve ser feito pelo juiz, essa prova não pode ser admitida no processo. A prova atípica também não pode contrariar a boa-fé objetiva. Por isso que o Código diz que essa prova tem que ser moralmente legítima. Ela não pode ser uma prova ilegítima que contrarie a boa-fé objetiva. Além disso, toda produção probatória deve conferir ao adversário a ampla possibilidade de impugnar a sua admissão, de proporcionar a participação do adversário na produção da prova e, claro, de se contrapor à sua valoração. Tudo isso também se aplica, claro, quando a prova for atípica. E mais que isso, no momento em que se produz uma prova atípica, há uma exigência de observar os princípios que norteiam o direito probatório, princípio do contraditório, princípio da comunhão das provas e tudo mais. Mas vamos lá. Prática jurídica. Que tipo de prova atípica eu posso requerer no curso do processo e essa prova auxiliar o meu cliente, autor ou réu, a vencer a demanda? Primeira prova que eu vou indicar para você: pedir em juízo a declaração em depoimento da própria parte que você representa. Atenção, eu não estou dizendo para você pedir ao juiz o depoimento pessoal do seu cliente. Depoimento pessoal sempre é a oitiva do adversário. Não é depoimento pessoal, é prova atípica. Declaração da própria parte, declaração do seu cliente em juízo. É muito provável e muito possível que o seu adversário, por exemplo, tenha requerido a oitiva do seu cliente em depoimento pessoal.
Maravilha, essa prova é típica. O objetivo dela é que o seu cliente preste um depoimento ao juiz para obter uma tentativa aqui, né, pelo menos, de obtenção de confissão e também, secundariamente, para o esclarecimento dos fatos. Mas pode acontecer que no momento lá da audiência, antes de iniciar a própria produção da prova oral, o juiz indague as partes a respeito do depoimento pessoal, já autorizado no saneamento, e o seu adversário desista do depoimento pessoal. Mas o seu cliente está preparado lá para esclarecer os fatos, para prestar o depoimento, e você, como advogado do seu cliente, você também quer a oitiva do adversário. Para o seu cliente não entender que vai ficar uma situação desproporcional e desfavorável a ele, o adversário será ouvido diante da sua insistência no depoimento pessoal, mas ele, cliente, não será ouvido diante da desistência do advogado do adversário, você pode postular diante desse fato novo que o seu cliente seja ouvido em depoimento da própria parte. Isso é muito importante nas ações que envolvem indenização para esclarecer os fatos de um acidente de trânsito, por exemplo, ações de família, ações possessórias sempre são interessantes, né? A oitiva das partes nas ações possessórias, como que obteve a posse, há quanto tempo está na posse, como explora o imóvel, se a posse é justa, se é injusta, e também nas ações previdenciárias. Portanto, o primeiro meio de prova atípico, declaração da própria parte. Não faça esse pedido como depoimento pessoal, é uma prova atípica e você fundamenta no 369. Uma outra prova atípica que você, como advogado do autor ou do réu, pode requerer ao juiz é, fundamentado no 369, postular que, no caso concreto, o oficial de justiça ele vá até o local onde está acontecendo o fato e ele certifique o fato que você quer provar. Certificação de um fato pelo oficial de justiça é uma prova atípica. Nós não temos isso previsto no nosso ordenamento jurídico, mas, claro, na cooperação, no direito fundamental de produzir a prova, é perfeitamente justificável que se requeira a certificação de um fato pelo oficial de justiça como uma prova atípica. E perceba, aquilo que o oficial de justiça certifica, aquilo que ele constata ao estar em contato com o acontecimento, com o fato, aquilo que ele certifica tem presunção de veracidade, já que o oficial de justiça é um servidor público e essa prova ela vai ter presunção de veracidade nos termos do artigo 405 do CPC. Uma prova que tem o mesmo efeito, por exemplo, de uma ata notarial, só que sem o custo da ata notarial. O custo aqui é de uma diligência para o oficial de justiça. Muito bem, em que tipo de demandas essa ação, essa prova atípica poderia ser utilizada? Nas ações possessórias, para provar a invasão do imóvel, a posse nova. É muito interessante que o oficial de justiça vá até o local e certifique aquilo que ele constatou, a invasão, o esbulho, a manutenção da posse, enfim, a depender aí da modalidade da ação possessória. Muito bem, uma terceira espécie de prova atípica seria aquela prova produzida por intermédio do aplicativo Google Earth. Esse aplicativo da Google é um aplicativo que você entra no aplicativo da Google e você faz um dispositivo de captação de imagem por satélite. A Google ela tem um satélite de sua propriedade que faz a captação de imagem e essa captação de imagem ela pode ser usada como prova, principalmente nas ações de uso capião, né? Então é perfeitamente possível você usar esse meio de prova, a captação, você vai lá descrever o endereço do imóvel dentro do aplicativo e o aplicativo vai fazer a busca da foto do satélite daquele imóvel. E é possível dentro do aplicativo, lá tem até um tutorial que ensina como fazer isso. Dentro do aplicativo Google Earth, você consegue captar as imagens pretéritas do imóvel.
como, por exemplo, desde o momento em que o seu cliente adquiriu a posse de um imóvel abandonado, de um imóvel sem benfeitorias, e ao longo do tempo ele passou a cuidar, ele passou a ter benfeitorias, a exercer a posse sobre esse bem, e você consegue comprovar isso, né, pela captação das imagens pretéritas, ok? E por fim, uma quarta prova atípica seria uma autópsia psicológica. Que tipo de prova é essa? Essa prova, a autópsia psicológica, ela é usada como um tipo de avaliação psicológica realizada retrospectivamente, através de uma investigação imparcial que objetiva compreender os aspectos psicológicos de uma determinada pessoa que morreu. Há uma discussão fática sobre a causa da morte. Se a morte daquela pessoa foi natural, acidental, por suicídio ou até homicídio. Bom, como não é mais possível fazer uma perícia, se defende a ideia de uma autópsia psicológica, um tipo de avaliação onde vai ser feita uma investigação objetiva para compreender aspectos psicológicos de uma pessoa que faleceu, que levou ela a morrer. Vai buscar compreender aqui o que havia na mente da pessoa que faleceu, analisando qual era o seu estilo de vida, a personalidade, a sua saúde mental, os seus pensamentos, sentimentos, os comportamentos precedentes à morte, a fim de alcançar um maior entendimento sobre as circunstâncias que contribuíram para o evento morte. Essa perícia, essa autópsia, melhor dizendo, essa autópsia psicológica, ela é defendida na doutrina por Tatiane Gouveia de Miranda, tem inclusive artigos escritos nesse sentido, e essa prova atípica, ela consiste na nomeação pelo juiz de um profissional que detém esse conhecimento, normalmente um médico, psiquiatra ou um médico especialista em perícia forense, e aí vai ser feito entrevistas com pessoas que conheciam e que conviviam com o falecido, como o seu cônjuge, os seus parentes, amigos, empregados, profissionais que tinham relação e acompanhavam ele. E além disso, além dessas entrevistas que são feitas com essas pessoas próximas da pessoa falecida, há também uma coleta e análise de documentos relevantes, né, para se chegar a uma conclusão, como prontuários médicos, registros clínicos, diários pessoais, anotações, né, em agendas, enfim, notas de suicídio, o que houver ali que pode contribuir para a formação de uma conclusão. O STJ já decidiu no processo crime que a autópsia psicológica não é prova ilícita ou ilegítima. O STJ reconheceu isso no HC 740-431 do Distrito Federal, relatoria ministro Rogério Schietti Cruz. O julgamento desse acórdão foi no dia 13 de setembro de 2022, inclusive foi mencionado no informativo especial 10 do STJ. Bom, nesse caso concreto, nós podemos, por analogia, usar essa prova atípica também no processo civil. O processo civil admite o uso da prova atípica, e esse seria um exemplo prático, a autópsia psicológica, quando numa determinada demanda na jurisdição civil, como por exemplo, pagamento de seguro, se discute a causa da morte dessa pessoa. Se isso se tornar controverso, essa perícia, essa autópsia psicológica, ela pode ser realizada como uma prova atípica, ok? Muito bem, espero que tenha sido útil aí essa lição prática jurídica do dia. Até a próxima. Valeu, pessoal.